Bom dia, meu nome é Stephanie, sou aluna do curso de bacharelado em Educação Física da Universidade Cruzeiro do Sul e hoje eu vou dar continuidade à apresentação do nosso trabalho de conclusão de curso, né, que foi iniciado pelo nosso colega José. Vou dar continuidade, ele já tocou nos pontos iniciais, eu vou só discorrer sobre o restante, né? Nosso trabalho trata sobre comparação dos efeitos de diferentes métodos, né, de treinamento para indivíduos obesos. Vamos lá. Quanto à metodologia, gente, o nosso estudo foi baseado em revisão de literatura, né? Nós fizemos várias pesquisas, né? Tiramos artigos, colocamos referências, tiramos referências. A gente deu prioridade para os estudos mais recentes, mas alguns estudos mais antigos que tinham relevância na nossa pesquisa foram incluídos também. E com a releitura do trabalho, alguns tiveram que ser excluídos, né? Ao todos nós usamos 6 artigos, né? 6 artigos integraram a nossa pesquisa. As palavras-chave que nós utilizamos para fazer essa pesquisa foram obesidade, educação física e saúde. Ok? Discussões e resultados, né, pessoal? Eu gostaria de discorrer um pouquinho sobre a fisiologia da obesidade, né? Vamos lá. O que a obesidade é, né? Quando a célula de gordura, nosso adipócito, ele hipertrofia, ele guarda a gordura como fonte de energia, como forma de estoque de energia, né? Que não tem para onde ir, a gente não consegue metabolizar na hora, no momento, então ele acaba hipertrofiando para guardar essa gordura. Com a quantidade excessiva de comida que a gente consome, né? O nosso conceito de obesidade é o estado endócrino metabólico de inflamação crônica de baixo grau. Então, o indivíduo obeso, ele tá sempre inflamado, né? Predispõe a outras doenças, ele deixa a pessoa mais suscetível ao diabetes tipo 2, né? Porque ele ganha uma resistência à insulina, fica mais resistente à insulina. Muitas vezes ele se torna hipertenso, né? Fica mais propenso a um acidente vascular cerebral, mais propenso a doenças cardiovasculares, câncer. Alguns tipos de câncer têm relação direta com o grau de obesidade da pessoa, ansiedade, artrite, né? Um dos últimos que a gente soube foi a esteatose hepática, né? Que é a gordura no fígado. Que está o nosso adipócito, guardando, é a nossa célula de gordura, né? Armazenando gordura como forma de energia. E aqui o nosso tecido adiposo, feito por vários adipócitos. Né? Ele não é só responsável, o tecido adiposo ele não tem só a responsabilidade de armazenar, de estocar essa energia em forma de gordura, mas ele é muito semelhante ao órgão endócrino, ele exerce as funções endócrinas no nosso corpo como uma glândula endócrina. Com a hipertrofia desse adipócito, o nosso sistema imunológico ele envia um macrófago, que entra na célula de gordura e estimula ele a produzir adipocitocina, né? Essa adipocitocina ela entra no fluxo sanguíneo, se direciona aos órgãos, ao músculo esquelético, ao coração, ao cérebro, né? Então, causando também essa inflamação crônica em que o indivíduo obeso se encontra. A pessoa ela é considerada, segundo o IMC, o índice de massa corporal, ela é considerada obesa quando ela tem níveis iguais, quando ela tem um número igual ou maior do que 30 kg por metro quadrado, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado para não chegar nesses 30. Antes um pouquinho dos 30, a gente já se encontra em sobrepeso. Essa faixa normal varia de 18,5 a 24,9 kg por metro quadrado. Então a gente tem que tomar cuidado para se manter sempre nessa faixa. Bom, gente, eu gostaria de falar de maneira breve um pouquinho sobre as vias metabólicas, que são as vias às quais a gente tem
tem opções para prescrever treinamento em cima desses caminhos aí, né? Nossas vias metabólicas, gente, são 3. A gente tem a anaeróbica, que ela é dividida entre alática e lática, e a via aeróbica, que usa oxigênio, né? Correr um pouquinho sobre a nossa via anaeróbica, ela não precisa, ela não necessita de oxigênio para fornecer energia para a gente, né? Os exercícios anaeróbicos, eles são feitos com alta intensidade em um curto espaço de tempo, tá? Nossa via anaeróbica lática, ela também é chamada de fosfocreatina ou ATP-CP. Ela passa por um processo, né, que quando a gente faz, por exemplo, uma contração muscular na musculação, ela perde um fosfato, né? Esse fosfato é sintetizado por enzimas, né? E depois ela é quebrada, ela é quebrada por enzima, ela perde um fosfato, ela é ressintetizada por outra enzima que quebra a creatina fosfato e devolve esse fosfato para a nossa ATP, que ela se transforma em ADP, né? Ela perde um fosfato, ela se transforma em adenosina difosfato. Quando a creatina fosfato ela é quebrada, ela devolve esse fosfato, dando mais energia para a nossa célula, porque ela se transforma novamente em adenosina trifosfato, né? Dando mais ali alguns segundinhos de energia para a gente. Aqui um pouquinho da nossa explicação sobre as enzimas, sobre o processo de ressíntese, né, da nossa ATP. Curto espaço de tempo, durando no máximo uns 15 minutos. E aqui a gente um exemplo sobre a nossa via anaeróbica alática, que é a corrida de 100 metros rasos, e o arremesso de peso, que a pessoa precisa de potência muscular, explosão, né? Bom, a nossa via anaeróbica lática, gente, ela precisa de quebra de glicose, né? A nossa adenosina trifosfato, ela é ressintetizada pelo glicogênio, é a quebra do glicogênio para fornecer para voltar, para fazer o retorno desse fosfato e dar mais energia para a gente continuar o nosso exercício. Como resultado, como resíduo desse esforço, a gente tem o ácido lático, que é aquela sensação de queimação, né, que a gente tem no exercício de alta intensidade, como na musculação, por exemplo. Aqui a gente tem os exemplos, aqui é a musculação, o sprint no ciclismo. Nosso sistema, nossa via aeróbica, a gente já é um sistema onde a gente precisa de oxigênio, né? Conta com a participação do oxigênio, ela produz energia através de oxigênio, carboidrato, gordura e proteína. Depois de todo aquele processo de minimização, né? Para se transformar em energia, né? A ressíntese da ATP, da adenosina trifosfato, ela não é tão rápida nessa via aqui, mas ela dura mais tempo. Ela é utilizada para exercícios de baixa ou moderada intensidade. Aqui a gente tem os exemplos, caminhada na esteira e uma aula de dança, que a gente usa a via aeróbica para isso, né? Bom, pessoal, a gente precisa fazer um desequilíbrio que aconteça um desequilíbrio calórico negativo, fazendo a pessoa obesa diminuir o peso, né? Então, o que a gente teve como resultado aqui dessas pesquisas, né? Estudando todos os artigos, a gente viu que o exercício resistido, que é através da via anaeróbica, ela aumenta a taxa basal, estimula o ganho de massa muscular, a força, potência. Só que comparado com os exercícios da via aeróbica, ela tem um gasto de energia menor. Então, a gente se baseou nisso, e em cima dos estudos, o que foi mais ou menos concluído, que é mais assertivo para usar com indivíduos obesos. Claro que a gente tem que usar a via anaeróbica para eles ganharem massa muscular, para aumentar a taxa metabólica basal, mas também é muito importante os exercícios feitos pela via aeróbica, porque o gasto de energia é um pouco maior, né? Bom, gente, aqui a nossa via anaeróbica, uma pessoa obesa fazendo musculação, e uma via aeróbica, aqui, uma pessoa obesa fazendo uma caminhada na esteira. Essa junção aqui, gente, ela é muito importante, né, para a gente ter um resultado mais satisfatório para a pessoa obesa. Resultados. O que nossa pesquisa resultou?
Aumento de massa magra, que é toda a composição corporal, né? O aumento da força muscular, diminuição de percentual de gordura, mais eficiência do nosso gasto calórico, quando comparado quando a pessoa prefere só fazer dieta restrita, né? Melhor condicionamento aeróbico e anaeróbico. A gente teve também diminuição de sintomas depressivos, porque a pessoa obesa ela fica um pouquinho mais depressiva, né? Até em questão de autoestima, e também isso é devido a todo um processo fisiológico que acontece, né? Hormonal. Então, gente, a nossa conclusão, o que a gente concluiu aqui? Vamos lá. O pessoal, o poder público, gente, ele anda investindo mais em mídia para promover e fazer prevenção de saúde para essas pessoas, né? Fazendo elas se interarem mais sobre o assunto, vendo os riscos, porque tem havido, com o aumento da obesidade, também existe um gasto muito grande do poder público com essas pessoas, né? Então, o que eles resolveram fazer? Promover e prevenir, né? Dando conhecimento para essas pessoas, para que elas busquem uma vida mais ativa, né? E não adoeçam devido à obesidade, né? Quando a pessoa obesa, quando ela decide procurar uma atividade orientada, geralmente quem orienta é o professor de educação física, por isso que ele precisa estar habilitado e capacitado, né? Foi de grande valia essa nossa pesquisa, a gente aprendeu bastante, foram pesquisas intensas, né? Que se a gente continuasse falando ia dar um tempo muito grande, mas enriqueceu os nossos conhecimentos para exercer a profissão após a conclusão do curso, né? Sobre essa situação, sobre esse episódio de obesidade. Os estudos sobre esse tema ainda estão se aprofundando para dar ali uma opção mais assertiva para a gente. E por enquanto a gente já tem essas opções, já tem essas informações que a gente tenta trabalhar em cima delas, né? A ligação das duas vias, da via aeróbica e anaeróbica, para a gente é o que a gente concluiu que é mais adequado de fazer para dar resultado para as pessoas obesas. Gente, obrigada pela oportunidade. Até mais.